Este episódio tem patrocínio da editora Self. A editora Self tem o propósito de trazer-te os melhores livros dos melhores autores nacionais ou internacionais nas áreas de empreendedorismo, negócios, finanças pessoais, assim como também nas áreas de psicologia e mindset. Tudo isto para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Praticamente todos os livros são best-sellers internacionais e partilham entre si um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu pessoalmente sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida, dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros, e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples. Muitas pessoas perguntam-me frequentemente o que é que eu leio e que livros leio. Uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também pesquisarem o catálogo da Self e lá encontrarão muitas das coisas que eu vos recomendaria se fizesse essa lista. Portanto, se querem encontrar os livros da Self, podem pesquisar em www.editoraself.pt e podem usar o cupom de desconto Bitcoin Talks para terem 10% de desconto adicional em qualquer compra que façam no site da editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupom Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Então, bem-vindos a mais um episódio do Princípios sobre o novo livro do Ray Dalio, A Nova Ordem Mundial. Como sabem, aqueles que nos acompanham, nós fazemos aqui um conjunto de episódios onde vamos acompanhando um pouco a leitura do livro, vamos tecendo comentários que têm a ver com a nossa experiência pessoal e vamos também tecendo aqui, não tecendo, mas talvez comparando, fazendo aqui uma comparação também com aquilo que é a realidade atual, a realidade portuguesa, a realidade europeia, porque são coisas que nem sempre são abordadas logo em contraste no livro do Ray Dalio. Quem quiser, e eu acho que esse é o grande objetivo, quem quiser acompanhar este podcast com a leitura do livro, eu acho que é um exercício muito interessante. E pode fazê-lo. Nós temos um crédito aliás, temos um cupom de desconto que pode ser usado na loja online da editora Self e, portanto, podem ver o código aqui, algures neste episódio, algures aqui neste cenário, e podem vê-lo também provavelmente nas notas de rodapé da descrição para quem consultar isto no YouTube ou mesmo na descrição do podcast. Portanto, aproveitem para usar este desconto e para ter aqui uma leitura acompanhada, que eu acho que é a parte mais engraçada disto, porque de facto é um livro grande, é um livro pesado, 600 e tal páginas. E eu acho que esta ideia de podermos ir lendo o livro semana a semana ou quinzena a quinzena, como temos feito, e ter alguém que também nos vai dando aqui umas luzes e que vai conversando, eu acho que é uma ideia de partilhar e lermos o livro em conjunto como um grupo de amigos e depois podermos comentá-lo. Exato. Para o vosso lado, como não podem comentar em direto, comentem para o nosso e-mail bitcointalks@editoraself.pt e enviem-nos as vossas perguntas e comentários e nós vamos tentar criar aqui esta conversa, trazer as vossas questões e pronto, e comentar no episódio seguinte o enquadramento. Ok, vamos Começamos a isso. bem? Vamos a isto? Vamos a isso. Então, hoje tínhamos o capítulo 3. Capítulo 3, o grande ciclo do dinheiro, crédito, débito e atividade económica. Ok. Então, o grande ciclo do dinheiro, crédito, débito e atividade económica. Isto tem a ver muito com, diria, fluxos de caixa de um Estado, de um governo, mas também aqui vamos fazer uma pequena brincadeira para com as pessoas. Relacionar isto com as pessoas. Com o individual. Com a nossa conta bancária, com a nossa receita, com a nossa despesa. Sim, aqui o Ray Dalio, para o Ray Dalio, tudo são ciclos, não é? Existe até um vídeo espetacular dele que são 30 minutos, está no YouTube, que é como é que funciona a economia, e é tudo ciclos e máquinas de engrenagem. Portanto, aqui neste capítulo ele vai falar um bocadinho do grande ciclo e de alguns conceitos que são importantes, que para nós que temos mais experiência nestes conceitos, eu quando estava a reler isto, li de uma forma, para mim foi tudo muito simples, mas antes de estarmos aqui a gravar, de facto o António estava a dizer que havia aqui conceitos que não eram assim tão simples para a pessoa comum, não é? Que não está todos os dias dentro desta temática. E de facto, pronto, é verdade. E ele começa aqui por
por falar sobre o dinheiro. E eu tenho aqui uma nota a dizer que a maior parte das pessoas não percebe o que é o dinheiro, não é? Para ele o dinheiro é o que tem no banco ou usa para comprar coisas, mas o dinheiro é muito mais do que isso, é uma passagem de valor no tempo, por exemplo. Crédito e dívida também é dinheiro, ou seja, também faz parte portanto, da riqueza das pessoas. Como usar créditos e dívida, como é que se deve... Pronto, como orquestrar tudo isto é muito mais complicado do que só saber que o dinheiro serve para comprar coisas. Não sei se querias... Não, e mesmo, eu acho que é essa parte. Eu estava a pensar porque é que não sabemos, não é? Isto também já é um bocadinho recorrente aqui. Claro. Porque é que não sabemos? Porque não nos ensinaram, porque não faz parte daquilo que nos ensinam na escola. E ninguém nos ensinou que, apesar de haver dinheiro, crédito ser dinheiro, débito ser dinheiro, são diferentes tipos de dinheiro e nenhum deles é exatamente riqueza, que ainda é a parte mais gira. Claro. Nós achamos que ter muito dinheiro significa ter muita riqueza e isto não é necessariamente verdade. Não, podemos sempre ter dívida, não é? Podemos sempre ter dívida, temos dinheiro. Ter dívida, exatamente. E não temos, se calhar, riqueza. Ou seja, se nós tivermos 1 milhão de euros em dinheiro e 1 milhão de euros em dívida, nós, na realidade, estamos numa situação má, não é? Porque se tiver em dinheiro, não estou a dizer temos em ativos. Se forem ativos, depois a gente pode discutir esses ativos, mas se forem em dinheiro, porquê? Porque nós, eventualmente, vamos ter que pagar essa dívida. E aí, neste capítulo, fala exatamente sobre isto, sobre o tempo de criação de dívida e do tempo em que é preciso pagar a dívida. Senão, algures no tempo, também agora estou a ir um bocado mais à frente, mas só para continuar, algures no tempo nós sabemos que a dívida vai ser... Agora estou a falar de Estados. Os Estados não vão pagar a dívida, algures no tempo. Isto acontece recorrentemente para o Rei Dálio e pela história. E uma nova ordem, um novo ciclo irá iniciar-se, em que depois passa por todos estes pequenos ciclos que ele define aqui. Posso só fazer aqui uma relação que eu acho que era bom até para a pessoa particular, no geral. Não sei se podes. Autoriza-me, só chover. Pronto, desta vez. Então é assim, na verdade, dívida é riqueza hoje em troca de pobreza amanhã. Se não a pagares... Mas vais sempre ter que a pagar e, portanto, ao pagares vais ter menos, não é? Certo, mas portanto, o que tu estás a fazer antecipar... Mas se tu contrais uma dívida para um investimento e esse investimento vai ter um retorno... mas aí, agora estragaste-me a brincadeira. Não, porque eu acho que o episódio de hoje é sobre isso também. Exato. É sobre como é que existe ou pode existir boa dívida e má dívida. Claro. A boa dívida é aquela que tu aplicas porque vais financiar algo que é produtivo. Essa é a única forma de riqueza. A má dívida é aquela que tu financias, que tu contrais, a má dívida para consumo. Por exemplo, no caso pessoal, comprar um carro. Por exemplo, imagina, até um carro pode ser um... Não, podemos então subdividir isto em uma parte que é o uso do carro, não é? Porque nós precisamos de um carro e depois podemos ir, mas eu podia ter comprado um carro de 12 mil euros, vamos supor, e comprei um de 50 mil. Pronto. Há isso, mas também há outra coisa. Pode ser, então um carro. Vamos até presumir que a dívida é para um carro. Okay. Então, um carro para tu dares as tuas voltas e os teus passeios é consumo. Um carro porque tu queres criar uma empresa de passeios turísticos. Pronto, aí é investimento. É investimento. Claro, obviamente. E, portanto, não tem a ver com o objeto, tem a ver com a utilidade que se dá ao objeto e a função. Sim, claro. Mas isto também para todos nós pensarmos como é que às vezes queremos criar um negócio, queremos criar alguma coisa e é preciso investir. E às vezes, quando é preciso investir, é preciso criar dívida. A questão aqui é qual é o risco dessa dívida e para que é que ela vai servir no futuro. Sim. E depois nós sabemos que a dívida tem que ser paga. E nós sabemos que a dívida tem... Exceto quando não é paga e há um novo ciclo e uma nova ordem mundial. Ou uma nova ordem. Essa é a parte engraçada, perceber que nem todos os que contraem dívida têm que a pagar. Isto já deve estar a soar algumas personalidades na cabeça de muita gente. É verdade. Claro, nós individualmente, nós temos que pagar. Claro que há pessoas como nós, no sentido individuais, que depois não pagam, não é? Sim, que têm formas também de o fazer. Não vamos dizer nomes. Mas têm outro tipo de poderes exatamente. Que também conseguem tornar monetizáveis. Claro. E através disso... Ou então há aquela, desculpa interromper, mas há aquela salve frase, não é? Se tu tens uma dívida de 1000 euros, tens um problema. Se tens uma dívida de 1 bilhão de euros, o banco tem um problema. Portanto... Exatamente. Exatamente. Pronto. Mas isso é alavancagem, isso é poder. Sim. Agora, eu não sei se é um jogo que muita gente quer jogar também. É um jogo um bocado perigoso, não é? Muitas dessas pessoas também acabam de uma maneira, às vezes, menos boa. Claro.
Porque quando o ciclo vem para baixo, eles têm que pagar a dívida. Como o ciclo tirou-lhes a forma de pagarem a dívida, não conseguem repagar a dívida, portanto tira-lhes os pés, basicamente. Tira a alavancagem toda e sai o tapete de baixo. Nós vamos chegar a isto tudo, mas eu acho que fundamentalmente estamos aqui também a fazer analogias de uma coisa que na verdade vem de uma inspiração governamental. Aquilo que estamos hoje, que vamos abordar aqui no livro do Ray Dalio é muito como é que os Estados fazem isto, gerem o dinheiro e a riqueza, que são coisas diferentes, como é que gerem este ciclo de dívida e o ciclo de crédito, e nós estamos num momento muito específico agora de um ciclo de dívida / talvez a altura de a pagar, e vai ser muito complicado, já vamos ao porquê, mas também esta ideia de que os Estados geram muitas vezes dívidas e raramente sentem as necessidades de as pagar, e aqui há uma... Eu estou com muita vontade de atalhar para outras coisas. Vamos começar por aqui, pelo princípio. Espera. Antes de chegar a esta ideia... Antes de chegar a esta ideia, eu acho que é importante primeiro começarmos a separar porque é que... Ou seja, começar a perceber como é que os Estados gerem o dinheiro e porque é que para os Estados pode não haver muita pressão de pagar a dívida. Nós, quando contraímos uma dívida, provavelmente temos uma instituição bancária a quem devemos e há regras muito claras, e quando não pagamos a dívida, temos uma punição muito clara, ou perdemos o bem, ou é penhorado, está tudo muito claro já, não é? Certo. Para os governos não é bem assim, principalmente quando o Banco Central anda de mão dada com o governo. E o governo pressiona o Banco Central a fazer coisas. E o Ray Dalio também diz no final do ciclo, teoricamente o Banco Central e os Estados e o Governo são entidades diferentes. Eu disse teoricamente. E a maior parte do tempo, no ciclo, até o são. Claro que há sempre pressões, obviamente. E nós ainda este ano, ou ano passado, em 2022, vimos o Marcelo Rebelo de Sousa, outras pessoas a pressionarem o Banco Central para não subir, o Banco Central Europeu para não subir taxas de juros. Portanto, existem sempre estas pressões. Mas há uma altura no tempo, segundo o Ray Dalio, que acontece sempre, que o Banco Central vai sucumbir à pressão e vai imprimir dinheiro, ou vai baixar a taxa de juros, ou vai fazer ambas as coisas. Já aconteceu, não foi? Na Europa foi em 2012, quando houve a crise da dívida europeia e tiveram a baixar a taxa de juros. Agora é presumível que aconteça algo semelhante. A grande questão que eu falo sempre de interações agora estou só, isto já não está neste capítulo, mas é só para a frente, que eu acho que é um conceito de giro, que é, ok, isto dá até X interações. E há pessoas que dizem que esta é a última interação e eles já não vão poder voltar a imprimir dinheiro, fazer uma série de coisas. Há outras pessoas que dizem que provavelmente não, provavelmente o Banco Central vai tirar um coelho da cartola, que eu estou nesse caso, e os bancos centrais do mundo, e vão conseguir chutar problemas para a frente. Mas vai ser sempre pressionado pelo povo e pelo Estado. Só para voltar eu acho que é importante aqui, pronto, quem achar que isto é um bocado vago porque é governamental e acha que não tem que saber porque os governos é que têm que gerir o dinheiro do governo, que perceba o seguinte: tudo no mundo anda à volta destes ciclos. E portanto, se nós não compreendermos como é que é um ciclo governamental e um ciclo de dívida governamental, vamos levar com as consequências disto diretamente, tal como o próprio Ray Dalio levou em 71, e já falamos um bocadinho disso, do choque de Nixon. E se nós não compreendemos como é que isto funciona, as decisões governamentais vão afetar as nossas poupanças, os nossos investimentos e o valor do nosso dinheiro, e nós não vamos ter a mínima capacidade de reagir a nada porque não compreendemos como é que o Estado funciona com o dinheiro. Mas não é só o Estado, isto também a parte portanto, privada também, ou seja, o ciclo do crédito não é só do Estado. O Estado é uma parte muito importante, mas também é das empresas, não é? Sim. Portanto, os ciclos andam lado a lado, e às vezes é o Estado que os despoleta qualquer crise, outras vezes não é, ou seja, não é sempre no Estado. Mas perceber que nos próximos... tentar perceber o que é que vai acontecer no futuro, e é muito difícil, porque nós vivemos tempos de muita pressão, e vai haver muita pressão para que as coisas não ocorram. Eu acho que vai também haver muita pressão para que as coisas não ocorram como ocorriam no passado. Mas pronto, mas isso que já vamos... Não é sei. Ele faz uma relação aqui engraçada, e já não é a primeira vez que eu leio isto em textos ou até em declarações do Ray Dalio, em que ele vai buscar aqui uns períodos relativamente semelhantes, ou que tiveram coisas em comum, como foi, por exemplo, a eleição do Roosevelt, logo a seguir à crise dos anos 20. Sim. Portanto, estamos a falar dos anos 30. Não, antes de 32, antes do Bretton Woods, mas mais por causa de reação à Grande Depressão.
O que aconteceu foi a eleição do Roosevelt em 32 e que, basicamente, o plano dele com a Reserva Federal, em conjunto, foi semelhante àquilo que nós fizemos em resposta à crise da pandemia, que foi o imprimir dinheiro para resolver uma grande depressão e um grande conflito. Esse foi o final do ciclo anterior, porque o Ray Dalio identifica que o início do ciclo começa com Bretton Woods, é o início deste ciclo que nós vivemos agora e vai terminar, isto para ele está a terminar agora. Sim, porque há aqui um novo ciclo que é a nova ordem mundial da altura, que foi Bretton Woods em 45 e que na verdade tem a ver com a forma diferente como se passou a trabalhar com o dinheiro. Porque o dinheiro era associado à reserva de ouro direta e passou a ser associado ao dólar com reserva de ouro. Exatamente. E todas as outras sem reserva de valor. Houve uma nova forma de ver as coisas. E agora, provavelmente, irá existir uma nova forma. Se é nesta iteração ou é daqui a 20 anos, eu não sei, mas há de haver uma nova forma de... Eu nunca li isto em lado nenhum, mas eu acho que se calhar fica aqui historicamente marcado. Eu acho que isto vai ter a ver com CBDCs. Estava a falar ontem com uma pessoa que nós de vez em quando conversamos e que é muito negativista sobre tudo isto. Provavelmente vai ver este episódio. E ele estava a falar exatamente isso. CBCDs vai ser... CBDCs. CBDCs vai ser a nova desanexação do dinheiro. A nova desanexação. Mas pode haver outra coisa, não é? Pode haver outra coisa. Pode haver outras coisas. Mas eu acho que é porque é urgente, ok? Porque eu acho que já não dá para imprimir dinheiro. Mas agora tens inflação, se imprimes dinheiro... CBCDs, disse bem agora. DC. CBDCs, lamento. CBDCs ok, muda muita coisa, obviamente, mas no geral pode ser apenas mais uma iteração nesta ordem, estás a ver? Ou seja, que tal como em 71, quando se passou para Fiat, foi uma nova iteração nesta ordem, tanto que nos ciclos de longo prazo ele identifica seis pontos que estão neste capítulo, que é este é o 5, ok? O capítulo 5, que foi em 1971, que é a desvalorização maior do dinheiro e passar a moeda fiduciária, a fiat currency. Mas agora, ou seja, um essa coisa, essa coisa, CBDC, eventualmente pode ser uma nova ordem, mas pode só ser o chutar para a frente desta ordem, porque ao ser uma nova ordem vai mudar muita coisa. E continua Fiat, porque o ponto 6, não podemos esquecer que o ponto 6 aqui do ciclo de longo prazo do Ray Dalio é regressa ao dinheiro duro, ao hard currency, ou seja, o dinheiro duro é o ouro ou qualquer coisa que seja, o dinheiro duro, que não é moeda governamental imprimida pelo Banco Central, isso não é dinheiro duro. E ele no ponto 6 diz isso, portanto o CBDC, agora disse bem, espetacular, o CBDC nunca é isso, o CBDC nunca é dinheiro duro. Não, nunca vai poder ser. Mas segundo o Ray Dalio, e aqui pode haver ou não uma concórdia do teu lado, mas tu não concordas que tu achas que vai haver um coelho sacado da cartola, ou seja, que vamos dar continuidade a um sistema. Pode ser esse CBDC. Pronto, e seria um CBDC. Esse é o coelho. Não é o final do sistema. O ciclo do Ray Dalio é um final de um sistema, é uma falência de um sistema e um voltar ao dinheiro duro, que implica dolorosamente consequências brutais na economia, na sociedade, nas pessoas, na riqueza mundial. Claro. Exatamente. E, portanto, eu também tenho alguma dificuldade, porque lá está, são ciclos tão longos que nós nunca os vivemos. E, portanto, ainda não estamos a ver esse nível de pobreza mundial e essas dificuldades, embora eu acho que seja uma possibilidade. E eu acho que aqui das duas ou podem haver três cenários. Vamos continuar a desvalorizar o dinheiro e a desvirtuar o conceito de dinheiro e, portanto, vem a CBDCs e depois virá um CBLZ, uma coisa qualquer diferente ainda, e vamos continuar esta... CBDC ainda pode continuar esta impressão de dinheiro de alguma forma. A partir daí torna-se uma coisa ainda mais digital, mais infinita. Não, basta eles agora, por exemplo, o que aconteceu nos anos 80, eu acho que os anos 80 é um bom exemplo, porque nos anos 80 o que aconteceu foi, os salários subiram muito, as taxas de juros estavam altas e a inflação estava alta. Portanto, as pessoas, como os salários subiam e as taxas de juros estavam altas e a inflação era alta, não estou a dizer que as pessoas ficaram melhores, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer que não é como a inflação subir 10% e os salários subirem 1%. Ok, sim. Isso é completamente diferente. Portanto, aí houve um período, claro que havia
sabia-se exatamente, a demografia fazia um grande papel, não é? Portanto, havia pessoas no Ocidente, pelo menos, mais a nascer do que a morrer, e hoje em dia é ao contrário, portanto, a demografia pode ser um fator importante para isto. Mas, ou seja, eu não descarto que avanços de produtividade gigantescos possam existir. Uma nova ordem que pode ser, por exemplo, não é o RSI, o Universal Basic Income, como por exemplo agora no Natal, não é? As pessoas que em Portugal que tinham rendimentos mais baixos receberam mais de 200 e não sei quantos euros. E isto, eu acho que eles estão a fazer testes. E isto pode ser uma nova forma de manter as pessoas, a viverem razoavelmente, vamos dizer assim, e o show continuar como estava. Claro que no final do show volta o dinheiro duro, e o dinheiro duro pode ser, e aí podemos dizer se vai ser o ouro, se vai ser outra coisa qualquer. Pois é isso, ou seja, quando eu estava a falar dos 3 cenários, Desculpa. Inevitavelmente vamos ter que regressar ao dinheiro duro. Sim. Mas ainda não é agora. E este qual é o cenário. O dinheiro duro? O dinheiro duro é a falência do sistema monetário e hoje seriam criptomoedas, seria a Bitcoin o dinheiro duro. Okay. Eu acho que sim. Eu acho que uma crise que evidenciasse no mundo inteiro para toda a gente claramente que o dinheiro fiat, o dinheiro governamental, é um conceito perigoso e que não é positivo para as pessoas. Chegando a essa conclusão, eu acho que era imediato chegar à conclusão de que a Bitcoin é que é. Mas o que aconteceu no passado foi... Ou seja, foram ciclos que vinham de um Estado, não é? Da Holanda para a Inglaterra. Dos impérios. Da Inglaterra para os Estados Unidos. E agora, aqui fala-se, não é? Que o próximo império é a China, não é? Portanto, o próximo dinheiro duro, digamos assim, pode ser uma relação de China, ou seja, o Yuan ser moeda de referência porque eles fazem o PEG, como é que eles dizem em português? Anexam ao ouro, por exemplo. Estás a ver? Sim. Essa pode ser uma hipótese. Aquilo que me parece impossível é que algum Estado no mundo, algum império no mundo consiga fazer uma relação de 1 para 1 com qualquer coisa que seja. Eles podem tentar. A única entidade que me parece conseguir fazer uma relação de 1 para 1 é a Bitcoin. Certo, a Bitcoin consegue, mas a Bitcoin não é um Estado, não é? Exatamente, mas está mais uma vantagem. Qual é o Estado no mundo hoje sabendo... Eu sei, mas a esmagadora maioria das pessoas, não é? Não pensam assim, pensam que o Estado quer o seu bem, não é? O Estado é a união... O que é o Estado? O Estado somos todos nós, não é? Em termos conceptuais. E somos todos nós unidos sobre algo, não é? Neste caso, Portugal, não é? Uma bandeira, um povo, uma cultura, uma religião, pronto, seja o que for. Mas isto tudo está-se a desagregar. Portanto... Mas eu acho que a desagregação tem a ver com conhecimento. E nunca mais vais ter Estados no mundo interessados em ter a sua moeda referenciada a outra moeda. Porque já perceberam? Porque repara, o problema aqui tem a ver com informação. Algum Estado estaria interessado em anexar uma moeda a uma moeda de outro Estado? Isto é automaticamente subserviente. E na altura não era visto assim. Havia um conjunto de pessoas que conhecia o suficiente sobre a economia e como é que ia funcionar a economia. Isto foi uma cartada. Claro. Foi uma cartada em que todo o mundo passou a obedecer ao dólar como moeda mundial e conseguiu subjugar praticamente o mundo inteiro à sua moeda global. Mais ninguém no futuro, mesmo que o Império Americano caia, ninguém vai querer subjugar a sua moeda à moeda chinesa. Ninguém. Vão ser para alguns. Não, claro. Ninguém no modo global, ou seja, o mundo inteiro não vai querer criar outra vez uma reserva de valor cuja pessoa que controla a reserva de valor é um Estado, é um império. Porque tu estás a castrar uma data de instrumentos da tua economia e estás a delegá-los num império que se vai alimentar. Mas quando eles faziam isso é porque a economia deles são economias fracas, com N problemas, sejam os quais certo, mas esses vão continuar a existir. Portugal tinha o escudo, deixou de ter o escudo para ter um euro. Porquê? Porque passou a ser subserviente a uma economia europeia onde se ditam interesses que muitas vezes não são os de Portugal, são os dos países mais poderosos da Europa. Sim, mas se houver uma desagregação de países, isso tudo também... Volta ao mesmo, não é? Pronto, mas também já estamos muito longe. Não, eu acho que depois é isso. Mais à frente, e isto aqui é uma grande viagem, mas eu acho que é giro fazer também e perceber que o mundo pode ir para isto. Claro. Esta é que é a parte engraçada. Claro. Nós achamos que isto não vai acontecer, porque estamos habituados que a partir de agora isto vai ser parecido com o que era, um bocadinho diferente. E às vezes não é assim. Sim, pode não ser. Às vezes é mesmo... Pode ser tal como eu acho que já falámos aqui do Balaji, não é? O Balaji com os Network States, os Estados em rede,
que é muito interessante o conceito e faz cada vez mais sentido. Existe o conceito também das private cities, cidades privadas, e isso vai precisar de uma moeda, e a moeda não vai ser uma moeda claro. Desse Estado. Portanto, a única moeda global, possivelmente, é uma moeda neutra. Certo, pois, e a única moeda neutra neste momento que tem credibilidade. E credibilidade, pois nós sabemos, é Bitcoin. Nós sabemos qual é. Claro que isto é um conceito que nem toda a gente ainda o percebe e às vezes é preciso entrar no rabbit hole, como no Matrix, não é? Temos que ir para ver o que é que está lá e é confuso, é complicado. Mas pronto. Sim, e também não é a nossa agenda hoje dizer até que a Bitcoin é a solução para isto, até porque não é, na minha opinião, não é a solução para a situação atual. Acho que ainda seria mais complicado, porque de facto, se tu meteres aqui uma moeda dura, uma moeda que tem o valor que tem, ponto final, essa moeda vai prejudicar também enormemente a vida das pessoas. Vamos entrar numa crise agora muito grande. Então, a dívida que está num nível tal que eu acho que o maior convite, e o Ray Dalio fala disso nestes capítulos agora do livro, fala a tentação de imprimir mais dinheiro e fazer as pessoas felizes e correr tudo bem é muito maior do que a tentação de fazer aquilo que a economia precisasse que fosse feito, que era pagar dívida, que era reduzir o endividamento. Sim, só que isso vai ser... É penoso. É penoso, menos penoso do que o final do que o regresso ao dinheiro duro, do que essa crise. É muito menos penoso, mas é penoso. E embora isso possa ser evitado, ou seja, não é evitado, pode ser amenizado com ganhos enormes de produtividade. Não é? Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Nós tivemos agora ganhos enormes de produtividade com isto da inteligência artificial e desta luta gigante que começou no início deste ano sobre a inteligência artificial, e agora a Microsoft quer comprar aquele bot de inteligência, enfim, mas vai haver uma luta gigantesca. Portanto, se houver algo que traga produtividade para níveis estratosféricos, como por exemplo, o que é isto da produtividade? É, por exemplo, em vez de produzirmos naquele pedaço de terreno 100 bananas ou 100 kg de trigo no mesmo pedaço de terreno, através dos cálculos todos que foram feitos, já conseguimos produzir 20 vezes mais. Pronto. Sim. O mais fácil também é olharmos para a Revolução Industrial e pensar por hora de mão de obra, quanto é que se produz, não é? Claro. E portanto temos uma robotização, temos um processo... Agora é exponencial, agora pode vir a ser exponencial, portanto isso pode mudar aqui muita coisa, mas o que é que isso vai fazer, de certeza, e também já off-topic, vai concentrar ainda mais a riqueza, na minha opinião, na mão de quem tem essas empresas e não de quem não tem, portanto... as primeiras empresas a terem sistemas de inteligência artificial vão beneficiar versus as outras, logo vão tirar as outras do mercado, como sempre aconteceu na humanidade, sempre houve centralização de valor, de riqueza, e aqui não vai ser diferente. Mas isso Sim, então, mas isso tem a ver com os princípios fundamentais e intemporais. Vou dar o título mesmo para quem nos está a seguir também perceber onde é que estamos exatamente a refletir. Os princípios fundamentais, intemporais e universais do dinheiro e do crédito. Por trás tem que estar aquilo que tu estás a falar, que é a riqueza real. A economia real é a produtividade de bens e serviços e de coisas que de facto têm um valor mais intrínseco. O dinheiro, o crédito e a dívida, não é? São 3 formas, são fluxos é forma de transferir produtividade, por exemplo. Não é? Por exemplo, eu trabalho para ti, tu pagas-me em dinheiro, isto é forma de tu transferires para mim a troca da minha produtividade. Portanto, é valor em troca de coisas, mas são fluxos financeiros e a economia financeira não é real. Então, qual é que é a problemática que temos? Em primeiro lugar, perceber que eu vou agora tentar seguir um bocadinho uma bitola aqui para as pessoas terem a estrutura. E qual é que é a página já agora? 126. E começar por uma ideia que tem que ser percebida mesmo para os governos, e nós muitas vezes não pensamos nos governos assim. Ou pelo menos quem não tem, às vezes, formação nesta área não pensa tanto nisto. Todas as entidades, pessoas, empresas, organizações sem fins lucrativos e governos, todos lidam com esta realidade básica. Há fluxos de dinheiro que é receita que entra, há o dinheiro que sai. Cash flow. Cash flow, exatamente, são movimentos de cash flow. E depois existe a parte, de facto, de quando tens dinheiro, podes ter rendimento sobre esse dinheiro. Rendimento líquido sobre esse dinheiro, rendimento financeiro. E, portanto, aqui qual é que é a problemática que estamos a viver? Todos os governos estão endividados, já pusemos um gráfico até num episódio anterior, onde víamos que os Estados Unidos e alguns dos países mais ricos do mundo são também os mais endividados.
não só como governo, mas como população também. E já agora até partilhava aqui um gráfico aqui sobre a situação de crédito nos Estados Unidos, e podemos ver até que a nível de cartões de crédito, um casal americano, uma família ou uma casa americana, em média, tem um endividamento superior a $6.000 no cartão de crédito. Que é dinheiro alavancado, portanto isso é dívida. A alavancagem é dívida. As pessoas às vezes... Lembro uma vez acho que foi o presidente do governo regional na altura, o Alberto João Jardim, disse uma frase que nós queremos dinheiro para poder nos alavancar. Ou seja, ele estava a dizer aquilo, como a alavancagem é uma coisa altamente positiva, não é? Temos que nos alavancar para sermos melhores. Ele nunca vai me esquecer dessa frase. Quando na realidade a alavancagem tem um perigo, não é? Porque tu vais ter que... Financeira, tu claro. estás a financiar para algo, não é? Portanto, vais ter que pagar a dívida. Sim. Mas ele disse aquilo de uma forma que nós, o Governo Central, já não é o que era, ou a União Europeia, seja o que for, tinha que dar dinheiro para ele alavancar-se como se isso fosse algo positivo. Pois é, uma questão do uso da palavra, não é? A alavancagem financeira é sempre uma dívida, é uma situação de dívida, de perigo. No caso dele era isso. Só que ele, como já estava em dívida, ele precisava de mais dinheiro para se poder... Pronto, e eu não sei o quão conhecimento... Eu estou a falar dele, mas podia estar a falar de outro político qualquer. Eu não sei qual é o conhecimento deles, dos políticos no geral, em termos destes tópicos de dinheiro, crédito, dívidas, etc. Se eles gostam do soundbite, e vou meter isto à minha maneira, com o seu... Pronto, cada um com o seu estilo. E o Alberto João tinha muito estilo. Mas não sei até que ponto eles percebem exatamente o que é que estão do que é que se está a falar. Eu não sei, haverá uns que perceberão, eu diria que outros eu acho que poucos percebem, e os que percebem preferem fazer outra coisa. E não são políticos. Não, porque a política não é a economia, não é? Claro, essa é que é a claro. parte engraçada. As pessoas acham que quem está na política está lá pela economia ou por alguma outra coisa. A questão é que mesmo o próprio Ray Dalio reflete aqui no livro, e este é aqueles momentos onde eu estou a ler e sorrio por dentro, porque finalmente encontro alguém com o nível que ele tem, não é? Que é um conselheiro governamental mundial à escala global, que tem uma das maiores empresas do mundo na área financeira e que diz aquilo que eu acho que pouca gente tem coragem de dizer relativamente aos governos, ou que pelo menos e que também o diz compreendendo o dinheiro como ninguém, não é? Porque estas pessoas estudam pelos livros do Ray Dalio, essa é que é a realidade. Aliás, também congratular os políticos que passaram pela nossa banca e compraram o livro na Feira do Livro, e que muito agradecemos, porque de facto é excelente podermos ter alguém que está concentrado em aprender com as pessoas certas, e que depois poderá ou não praticá-lo. Mas eu acho que é muito relevante, porque aqui há uma coisa engraçada, e vou saltar aquilo que eu disse que não queria já saltar lá, agora vou ter mesmo que o dizer, que é, por causa dos ciclos que tu falaste aqui em off antes, e que agora vamos poder falar outra vez, sobre os ciclos de curto prazo de dívida e ciclos de longo prazo. Falamos de curto prazo com cerca de 8 anos e de longo prazo com cerca de 80, 50, 60, 70 anos, 50 a 80 anos. Normalmente as pessoas que têm que resolver um problema agora não vão estar cá para levar com as consequências das ações daquilo que estão a decidir agora, não é? Como os ciclos são superiores à vida política dessas pessoas. E se nós olharmos, por exemplo, eu não queria falar de Portugal diretamente das eleições, mas se nós olharmos da parte política, mas se nós olharmos para trás, quando é que houve crise, quem é que saiu, ou como é que estava o espectro político, nós conseguimos ver que houve crise em 2012, depois tinha havido crise em 2001, depois tinha havido crise em 94, foi mais ou menos assim. Depois antes Portugal estava a entrar no euro, portanto estava noutra fase. Mas é curioso, depois, quem é que entra e quem é que sai? Sim, porque normalmente, quando tu tens uma grande crise, ela afeta a vida das pessoas profundamente. E quando afeta a vida das pessoas profundamente, como as pessoas também não estão por dentro do porquê das coisas, vão achar que pode ter a ver com boa qualidade de má governamentação naquele momento. E normalmente não é naquele momento. Foi os últimos 8 anos que andámos a fazer uma certa coisa e que depois aquilo não aguenta mais e passas a pasta para o outro, não é? Pode ser mais anos, porque depois é uma bola de neve, mas sim, mas tens... Eu acho que depois, às vezes, quase que há aqui um entendimento empírico da coisa. Eu acho que as pessoas têm expressões, às vezes, na política do quem vier a seguir que fecha a porta, coisas assim, não é? E, na verdade, é mesmo isto economicamente e em números. Porquê? Porque é mais fácil. E nós, o Ray Dalio também o diz de uma maneira, e eu também já agora aproveito para
passar esta humildade. Se calhar nós lá faríamos a mesma coisa, porque é mais fácil agradar às pessoas do que desagradar. Eu não sei. O que me parece claro é que temos que perceber que isto é uma má conduta, e se nós tivermos esta noção, provavelmente vamos tomar decisões melhores, não é? Quer seja na nossa vida, para nos precavermos, quer seja quando votamos, no sentido de perceber, isto está a ser feito e esta é mais uma daquelas. Sim, só que depois nós vamos pagar isto muito caro. Exato, só que depois, certo, tu tens essa parte, mas depois também olhas para as outras pessoas que estão em eleições, seja qual for, seja em Portugal ou noutro país qualquer. Sim. É difícil encontrar as pessoas que, em termos conceptuais, eu vou dizer conceptualmente, não estou a particularizar ninguém, nem estou sequer a pensar em ninguém, mas provavelmente as pessoas mais responsáveis, que vão falar de forma mais responsável sobre estes temas, não vão ter votos. Porquê? Porque não vai vender, não é? Se eu disser assim, malta, não há dinheiro para pagar, por exemplo, segurança social, que vai ser um problema grande para a nossa geração e para as gerações mais novas que nós, em que há aí estudos que nem aparecem na televisão, mas se eu disser o valor pronto, vou receber menos de 25%, talvez, apenas 25% do que estão à espera, ou menos do que isso, segundo o dinheiro que está lá hoje em dia, ou segundo o método que é feito para a segurança social. Mas se alguém disser isto, e disser, malta, não vão receber, e não há hipótese, e quando nós formos para o governo, vamos fazer isto para as... Pronto, não vão ter votos, não é? Porque vão dizer às pessoas, acabou. Sim. Aliás, esse foi um grande problema do governo anterior. Eu acho que é uma questão de é mais fácil anteciparmos o prazer e adiar a dor. Claro. No modo geral, claro, na vida, em tudo. Claro, em tudo, na vida. E depois acabamos com isto. Mas aqui no livro, desculpa ter-te interrompido, mas no livro ele fala, isto é mesmo no final deste capítulo, ele diz que os governos vão sempre imprimir dinheiro, não há hipótese. Ou seja, os governos, para resolverem este problema da segurança social, o que é que vai acontecer? Vão imprimir dinheiro para pagar às pessoas, para pagar as dívidas que contraíram. O problema é que o dinheiro que vão pagar já imprimiram tanto dinheiro que já houve uma desvalorização brutal do euro. E essas pessoas, embora vamos supor que elas recebiam 1000 euros, é completamente diferente receber 1000 euros hoje do que receber 1000 euros em 2035 ou 2040. 1000 euros em 2040 não vai valer o que vale hoje. Só mais uma nota, eu passo já para ti, que é, vi nas notícias o pessoal a dizer, como é que há crise se este ano o dinheiro que foi gasto no Natal bateu recordes históricos, o valor transacionado. Ok, mas e esse valor comprou mais bens ou menos bens? Esta é que é a questão. Pois. Mas isso já não é falado. Se o preço das coisas aumentar a 20% e o dinheiro gasto total aumentou 10%, então comprou-se menos bens e menos serviços. Sim. Logo a economia em termos agora eu troco reais, não, em termos reais não cresceu, só em termos nominais. Sim. Não, aliás, há mais indicadores também que ajudam e podemos recorrer aqui a um gráfico. Quem veja em versão vídeo este podcast, quem veja em áudio também vou basicamente explicar, mas os indicadores de facto não são o consumo, porque tu não podes comparar, como estás a dizer, comparar o valor consumido hoje com o valor consumido há 10 anos, isto não faz sentido nenhum. Porquê? Porque quando tens... Caiu o cenário. Caiu o cenário, mas ou foi um terremoto. Tivemos aqui uma instabilidade. Se calhar estamos a dizer alguma coisa que não devíamos. É melhor. Deus não esquece. Aqui, eu acho que a questão que não se pode comparar no dinheiro é quando tu tens uma inflação, que por exemplo deste ano, que ultrapassa os 10%, não é? No mínimo, se o consumo ultrapassar 10%, está só a compensar a alteração do valor do dinheiro para este ano. Portanto, quando tu comparas há 10 anos, há 20 anos ou há 30 anos, tens que acumular a inflação desses anos todos. E, portanto, não são as pessoas que estão a gastar muito mais, é preciso fazer a conta para trás, ver quanto é que o dinheiro valia e equivalência. Ou o próprio PIB, não é? Se o PIB cresce 1%, mas os preços subiram 10%, então, na realidade, nós temos que subir 10% para estar igual ao ano anterior. Agora, já outro número que eu acho que é um número um bocadinho mais exato é a taxa de poupança. Okay. Porque uma taxa é uma taxa, não é? Uma taxa não é um valor absoluto. É uma taxa, é uma percentagem. E quando há uma taxa de poupança dos portugueses que caiu 32 vezes no espaço de um ano, ok? 32 vezes ou 32%? 32 vezes. A taxa de poupança dos portugueses... Não, mas isso não pode ser. É, neste momento, 0,24%.
Ok, já percebi. É 32 vezes menor porque era cerca de 7 qualquer coisa por cento. Ok, já entendi. Então tu tens uma Europa neste momento. Mas também vinhamos de uma realidade em que a malta estava em casa e tinha recebido dinheiro extra e estava com medo de gastar, certo. E depois isto abriu. Portanto, a realidade também, estes anos também foram sui generis. Sim, mas eu acho que tens de comparar com anos pré-pandemia. Pronto, aí não sei. E então aí eu acho que depois também tens outro dado ainda mais deprimente, que é perceberes que a taxa da zona euro de poupança em termos médios, a poupança média das famílias da zona euro é de 13,2%, ok? E em Portugal portanto, é o 0,24% partilhados há pouco, portanto são 55 vezes menor a poupança dos portugueses versus a poupança média de algumas zonas euro. E pronto, isto depois coloca-nos também em rankings do topo dos incapazes de poupar. E, claro, portanto, também no topo já agora, deixa só fechar o ciclo que tem a ver com o crédito, temos o topo do crédito ao consumo, em que Portugal é o país, ou é o segundo país, e eu acho que aqui até o artigo que consultei até pode ter aqui uma dificuldade técnica, tem aqui um erro parece-me, porque acho que de um lado excluiu a Turquia, do outro incluiu, mas basicamente Portugal é o país com maior crédito ao consumo na Europa. Em termos de percentagem do PIB? Em termos, qual é em termos de crescimento do crédito ao consumo. Portanto, o crédito ao consumo era um X, cresceu X%. Sim, não quer dizer que gaste mais em percentagem do PIB. Sim. Não quer dizer, só quer dizer que a malta foi o que mais se endividou. Foi o que mais se endividou de um ano para o outro, o que mais cresceu no endividamento para o consumo. O que é aquele endividamento que falamos que normalmente é um mau sinal porque não é endividamento para produção. Só para cartão de crédito, para comprar bens, ou seja, para comprar uma televisão. Só para financiar o Natal. Só para financiar o Natal. As prendas do Natal. Depende, se for para um cliente, nunca se sabe. Isto é sempre relativo. É que quando eu faço há muitos anos o meu Excel, faço noutra plataforma, mas eu ponho sempre as minhas dívidas, o que é dívida e o que é e o que é que não é dívida. E há coisas que são dúbias, não é? Exatamente por causa disso. Portanto, e a realidade de cada um é a realidade de cada um, ou seja, pode ser dívida boa ou dívida má, enfim. Então deixa-me fazer, já que estamos aqui, havia uma coisa que eu gostava de fazer que é um mini-jogo que as pessoas podem fazer em casa, jogo / raciocínio e anotar umas coisas que têm a ver com... colocarmos esta situação para cada um de nós. Ou seja, ainda sobre esta ideia de que todas as instituições, pessoas e organizações têm receitas e despesas, fazer esta reflexão e tentar, eu sou sempre fã de tentarmos fazer isto por escrito, pegar numa folhinha e começar a escrever coisas, se calhar até mais do que abrir um Excel. Pegar numa folha e começar a escrever, ok, qual é que é o nosso rendimento agora, em comparação com as nossas despesas agora? E quanto é que achamos que isso nos vai levar para o futuro? Portanto, temos um saldo positivo, temos negativo, temos o quê? E fazer assim uma coisa, primeiro à zona, não é? E depois perceber quanto é que conseguimos poupar ou investir com essas poupanças. O que é que vamos conseguir fazer com isso? Antes disso, deixa-me só dizer que eu tive alguma experiência curta em ajudar pessoas com a parte de gerir as suas despesas e as suas receitas. Portanto, gerir o seu dinheiro. E o que eu cheguei à conclusão é que as pessoas não sabem quais são as suas despesas. É muito complicado. E não sabem, se calhar, por dois motivos. Um é porque não sabem, não querem saber. E outro é porque têm medo de saber. Têm medo de olhar para a conta e assustar-se. Mas, no geral, as pessoas com quem eu... isto para dizer que isso, fazer no papel é complicado. Vais ter que somar uma série. Quanto é que tu gastas de comida por mês? Ou tu tens isso tudo anotado todos os dias... é muito complicado de saber. Podemos à zona, tudo bem, ok, são mais 20 euros, mais menos 20 euros, ok, tudo bem. Mas mesmo assim não é fácil. Isto uma nota à parte. Eu acho que é fácil. Tu sabes? Eu acho que é fácil. Eu sei que tu não fazes isso. Eu não faço isso. Mas se tu quisesses fazer, se conseguias fazer, fácil. Eu não faço isso, mas eu tenho uma noção muito clara de onde é que estão as coisas. E tu vais gerindo coisas à zona e coisas em absoluto. Não é uma conta que eu queira fazer em absoluto, no meu caso. Mas é fácil. Se queres saber em absoluto, existem extratos bancários e existem levantamentos bancários e, portanto, o teu dinheiro mais ou menos está controlado. À zona. E tu, se estudares em períodos... Não, eu acho que é um trabalho que fazes, não é? Eu acho que é uma coisa que se deve fazer... e depois esquecer. E depois deixar em
já tens conhecimento. Mas enquanto não fizeres isto, não tens uma noção exata. Por isso é que nós também fizemos um conjunto de podcasts e que é a saúde financeira, onde inclusivamente fornecemos, e já agora para quem não conheceu esses episódios, deixava aqui o link para irem a www.theschoolofself.pt para poderem inscrever-se na plataforma e retirar de lá as folhas de cálculo que ajudam precisamente a fazer isso, que nós temos uma folha de cálculo preparada para poderem fazer download e já tem pré-preparado uma quantidade de gastos que normalmente são comuns à maioria das pessoas e depois um convite à reflexão sobre quais é que são aquelas específicas que essa pessoa tem e nós não incluímos porque se calhar não achamos geral o suficiente. Mas isto é importante. Enquanto uma pessoa não fizer isto, não está preparada para ter um controle financeiro na vida, não é? E isto faz-se nas empresas, como é óbvio. Nós ambos temos empresas, ambos sabemos quão importante é ter as coisas controladas. Mas controladas não tem que ser ao cêntimo, vai depender da realidade da empresa, não é? Sim. Portanto, e na vida pessoal também não tem que ser ao cêntimo, obviamente. Depende da realidade também da pessoa. Não é? Sim, mas já a zona, pelo menos... Se a pessoa vive muitos meses, por exemplo, no negativo, é importante ir mais ao detalhe. Sim. Não é? Se a pessoa tem ali uma folga, ok, tem uma folga, imagina, tens uma folga de 500 euros mensalmente, consegues poupar 500 euros, se calhar uma diferença de 10, 20 euros, 30 euros não é muito relevante nesse cenário. Portanto, há uma tolerância para isso. Mas eu acho que é importante fazer-se isto e depois perceber esta variável com outra coisa, e este convite não é meu, até é do próprio Ray Dalio, que é, se nós tivermos que cumprir as nossas dívidas, o que é que acontece? É espetacular. E temos ou não ativos para cobrir essas dívidas. Como é que tu fazes? E qual é o teu plano ok, houve um problema e agora qual é o teu plano? E depois não é só um, não é? Eu tenho vários, pessoalmente, mas eu sou um bocado obcecado com estas coisas. Acho que às vezes doentiamente, mas pronto, mas deve-se ter pelo menos um plano de, ok, aconteceu isto, eu vou precisar de pagar esta dívida, vou ter que vender o carro, vou ter que vender a moto, eu não tenho motas, vou ter que vender a casa e ir para uma casa mais pequena, que esse é um dos erros que eu acho que muita gente comete, e eu no meu livro de 2011 escrevi sobre isso, que é um erro brutal, que é, ok, temos um problema, estamos a viver num T3, somos sozinhos, vamos para um T1. Vamos para um T1, não vamos estar a manter o T3, só foi o sítio onde eu nasci, os meus filhos nasceram, algo emocional. Isso é detachment emocional, não é? Que nos vai, claro, mas também, mas que nos vai complicar muito a vida daí para a frente. E eu, nesse caso, tenho conhecimento de muitos casos de pessoas que na crise de 2012, pronto, não interessa explicar, mas eu conheço, em que continuaram, portanto, são pessoas que aparentam terem, e o Ray Dalio também fala sobre isso, não é? Aparentar ter alguma coisa, mas depois não conseguem pagar a dívida, mas continuam a viver em casas gigantescas que não precisam e que, vendendo essas casas, podiam para uma casa boa, mas mais pequena, e tinha uma vida resolvida e nunca mais iam ter problemas da vida. E eu lembro-me de um caso de uma pessoa que vivia numa casa que tinha 10 quartos, que hoje essa casa ia valer, não sei, 2 ou 3 milhões de euros, talvez. Era só trocar para uma casa de 500 mil euros, que era uma casa boa, na mesma. Sim. E deixava de ter problemas de dívidas e passava a ter dinheiro para o resto da sua vida para poder viver à vontade. Enquanto naquele caso ela tinha ajuda da igreja, tinha ajuda de algumas instituições para lhe dar dinheiro para comer, que ela não tinha dinheiro para comer. Mas continuava na sua casa de milhões de euros a viver uma vida difícil, porque a vida dela era difícil, mas naquela casa. Era uma escolha simples. E eu acho que há mais pessoas, este caso que é exagerado, mas coisas deste estilo, eu acho que há muito. E às vezes basta fazer, é engolir um sapo, vamos para trás. Ok, não há problema nenhum ir para trás. Os americanos fazem muito isto. Vamos começar do zero. Não ter o orgulho. O orgulho é algo... Pronto, eu não gosto de perder-se por causa do orgulho. E neste caso eu acho que há muito isso. Eu acho que começar para trás é uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Acho que é uma oportunidade até de crescer como pessoa. Mas bom, não me perdendo aqui. Deixa-me terminar o jogo. O jogo termina assim. Se tudo o que tu tens de rendimento e de dinheiro e os teus ativos financeiros e o teu investimento cair para metade, vais ter dinheiro para pagar as tuas despesas e cumprir as dívidas? Quais são as tuas outras fontes de dinheiro? E se elas vêm do governo ou de outro lado? Porque isto também é relevante. Claro. Ok?
Então pronto, é este convite a este raciocínio que eu acho que é giro, é um jogo, mas acho que também tira-se daqui conclusões interessantes, que é se tudo cair para metade, como é que eu fico, como é que eu pago as coisas e que estilo de vida é que eu tenho. E eu acho que normalmente até surge daqui uma coisa do estilo, pá, ok, tenho que mudar isto, tenho que mudar aquilo, tenho que mudar aquilo outro, mas se calhar as pessoas continuam a ser felizes e até conseguem perceber que estão bem. E isso desbloqueia se calhar o medo e o viver em medo. Porque quando se vive em medo, normalmente o medo é do desconhecido. Certo. E se tu conheces, claro. é uma coisa concreta. Por isso é que porque os planos é exatamente para isso, para se acontecer a ABC. Exatamente. Pronto, e aqui fizemos uma diversão, não no sentido divertido, mas de diverge para... Na realidade, para mim, quando eu faço isto para mim, é super divertido. Isto é divertido. Para mim. Queria só, estamos aqui se calhar nas partes finais do nosso episódio de hoje, mas vamos tentar fechar este ciclo também. Uma noção, queres ir buscar umas coisas? Eu ainda não cheguei a estas frases que eu acho que são fundamentais e eu acho que a tua era uma dessas, mas queria só fechar aqui uma ideia que eu acho que já foi percebida, que é a dívida é um matador, acaba com o capital próprio. Okay? Portanto, a dívida é algo complicado e perceber isto como princípio para um Estado e para um governo. E depois... Tens de explicar o que é o capital próprio. Porque para nós porque para nós é direto, ou seja, para muita gente não é, não é? Ou seja, o que quer dizer que a dívida acaba com o capital próprio? É que nós vamos ter que usar o nosso capital próprio, ou seja, os nossos ativos, para ir pagando as nossas dívidas, basicamente. Sim, por exemplo, se fores no particular, se fores proprietário de uma casa, isso é um capital próprio, mas essa casa, se tiver uma dívida, nem toda ela é capital próprio, existe aqui uma dívida que tem que ser paga para que possas ter... Sim, mas uma dívida à parte dessa casa, por exemplo, enfim. Sim. Mas tens que, ou nem que seja para bancar a tua vida, seja o que for, mas sim. Pronto, ok. Então, vamos à fase seguinte. Sobre a ideia de que agrada, e eu acho que isto é bom sublinhar também novamente, eu tenho aqui uma nota para sublinhar isto, que agrada às pessoas, às empresas e mesmo associações sem fins lucrativos e governos, que os bancos centrais façam muito dinheiro e concedam muito de crédito. Porquê? Porque isto normalmente traz tempos de abundância. E, portanto, isto é uma fase em que todos na economia estão contentes. Por outro lado, aqueles que criam valor e aqueles que estão numa situação de riqueza material, nestes momentos, têm uma desvalorização dos seus bens, não é? E da sua produção. Porque o dinheiro que têm acumulado vale menos, se tiverem em dinheiro, e depois se tiverem em ativos, depende de quais são os ativos, claro. Podem ou não ser valorizados, mas muitas vezes é uma transferência de riqueza para os mais pobres, a impressão de dinheiro. E há aqui uma situação que eu acho muito engraçada e que a maioria das pessoas... Peço desculpa. A maioria das pessoas possivelmente não refletem muitas vezes nisto. Existe uma maneira impopular de transferir riqueza para um governo e existe uma maneira um bocadinho mais popular de transferir riqueza. Portanto, às vezes a impressão de dinheiro funciona como uma transferência de riqueza de ricos para pobres. E é muito mais popular, muito mais ok e muito mais aceitável do que, por exemplo, aumentar os impostos, que são muito mais violentos e interpretados de forma violenta por quem tem riqueza ou por quem tem o lado da produtividade da economia. Mas a impressão de dinheiro não é uma transferência de risco para pobres, porque quando tu imprimes dinheiro, o valor das coisas sobe. O valor dos ativos, não é? Tens inflação, o valor dos ativos sobe, logo quem tem ativos é beneficiado. Pode, no curto prazo, obviamente, se há um rendimento social universal, no curto prazo, há um dinheiro que entra ou seja, há dinheiro que entra para as pessoas mais necessitadas. Mas no longo prazo, a pessoa, uns têm em casa, têm imóveis e podem alugar por valores mais caros, por exemplo, dá um exemplo, enquanto quem não tem vai pagar uma renda mais cara. Portanto, ou seja, pode haver um impacto inicial que seja assim e que é esse que aparece na comunicação social, é esse que os governos gostam de mostrar, mas depois, no longo prazo, não há hipótese. Mas há aqui uma situação que... Exceto se tu tivesses dinheiro, se o rico tivesse dinheiro no banco, aí sim. Se o dinheiro dele estiver no banco paradinho... Há outra situação que torna isto esse fluxo, que é quando tu imprimes dinheiro e estás a dar dinheiro às pessoas com mais facilidade, não é? Sim. E portanto estás a favorecer os endividados,
Estás a favorecer os endividados. E, portanto, estás a favorecer as pessoas com situação económica mais complicada, são os muito endividados. Pode não ser literal, mas na verdade estás a favorecer endividados e a desfavorecer quem não tem dívidas. Sim, mas depois jogas com a taxa de juros, não é? Portanto, depois há a consequência da taxa de juros. Mas estes anos todos que passaram, os últimos 10, para quem tinha casas com dívida bancária, foi espetacular, não é? Nós, que eu faço parte deles, tivemos a pagar negativo. Eu tinha um spread de 0,3, portanto eu estava negativo, o banco dava-me dinheiro para eu ter a minha casa. O que era muito simpático da parte do banco, mas que não é sustentável. Foi o que aconteceu também na Covid. A questão é, quem é que paga isto? Pronto, exatamente. Aí agora é o momento de pagar. Now it's payback time, como há uma música que diz, que eu não vou dizer o resto da letra, mas agora é o tempo de pagar. Então temos esta dificuldade. E como é que vai ser? Pronto, depois é todas estas iterações e andamos sempre no mesmo, na realidade, não é? A realidade é que quem tem dívidas que não consegue pagar, que são os Estados, que acabam sempre por tê-las, e o Rei Dálio fala disso, porque é a opção mais fácil, vai ter por ser. Vai fazer sempre isso, quer agora, quer no futuro, quer no passado, já o fez. Eu queria só falar aqui uma frase, não sei se Força. Que eu achei interessante, que é que o Rei Dálio diz que o ouro, e eu nunca tinha pensado sobre isto, o ouro é o único ativo financeiro que não é passivo de ninguém. E de facto não é passivo. O ouro é um ativo de quem o tem. O dinheiro é um passivo, para quem não sabe. Pronto, o dinheiro, pois explica melhor esse dinheiro conceito. é uma dívida ou seja, nós temos o dinheiro na nossa mão, é um ativo para nós. Mas no balanço do Banco, do Banco Central e dos bancos, é uma dívida. Ou seja, eles têm para connosco uma dívida que tem que ser repagada. Portanto, o dinheiro é dívida no geral. E o ouro não é. E depois comecei a pensar se Bitcoin tinha passivo ou não, e eu acho que não é passivo ninguém também, ou seja, ninguém tem Bitcoin com passivo, e depois comecei a pensar outras criptomoedas, como por exemplo o Ethereum, e aí já é mais dúbio, porque o Ethereum é uma security de alguém que emite, tal como uma ação, não é? Uma ação é de alguém que a emite, portanto tem um passivo. E achei curioso, eu nunca tinha pensado sobre isto, e talvez daí o valor, o ouro, eu acho que vai continuar a ter valor, mesmo só entrássemos no padrão Bitcoin, que era altamente improvável, mas mesmo que entremos, o ouro há de ter sempre valor, e uma das razões será esta, que eu nunca de facto tinha pensado. Então aí estás no capítulo em que definimos o que é o dinheiro. Se calhar partilhar aqui 2 ou 3 princípios sobre o que é o dinheiro, também baseados nesta parte do capítulo. O dinheiro é um meio de troca, o que as pessoas esquecem, mas o dinheiro é um meio de troca que também pode ser usado como reserva de valor. E fundamental meio de troca, não é? Mas acho que se calhar não vamos tão abaixo. Porque é que não é bom a troca por troca? Não, isso é outra coisa. Deixa-me só definir aqui os princípios básicos do dinheiro para ficar claro, e depois chegarmos a essa frase que eu acho que fica mais clara para as pessoas depois disto, que é: o dinheiro é um meio de troca, mas é também uma reserva de valor, ok? Muitas pessoas armazenam a riqueza em dinheiro, mas também em ativos, ok? E acho que isto é fácil para todos percebermos. Podem ser obrigações, podem ser títulos de imobiliário, podem ser quadros, ações, o que for. Quando guardam algo que se valoriza, imaginam que podem sair-se melhor daqui do que entraram, não é? Têm algo que no futuro vai valer mais. O pior é quando vale menos, que é quando nós desvalorizamos o dinheiro imprimindo dinheiro. Claro. O que é que estamos a fazer? Estamos a degradar a capacidade de reserva de valor do dinheiro. Pronto. Este conceito acho que ficou claro assim. Depois há a parte de percebermos que o dinheiro não tem um valor intrínseco. O dinheiro não tem valor intrínseco. Assim que um banco... O dinheiro, na verdade, é um saldo de contas de positivos e negativos, créditos e débitos, como tu descreveste há pouco. O dinheiro que entra para uma pessoa sai da outra. O dinheiro que tu gastas no consumo, nós também falamos, o consumo é mau. Depende. O consumo pode ser mau para os indicadores económicos que temos, mas o consumo de uma pessoa é o lucro de uma empresa, não é? Que produz os bens e que paga salários a outras pessoas. Portanto, é um saldo positivo e negativo que pode ser bom ou mau consoante o ciclo económico em que estamos. É esta a ideia do dinheiro. E os bancos centrais imprimem mais dinheiro para estimular o consumo, para haver mais trocas. Como o dinheiro não tem um valor intrínseco, os bancos centrais podem imprimir o dinheiro que quiserem e simplesmente mudam um número. E hoje é muito fácil. Antigamente tinham que comprar ouro, reservar ouro numa reserva, garantir que têm esse ouro para poderem trocar dinheiro por ouro quando alguém o pedisse,
que era obrigatório nos anos 20 e tais, era obrigatório dares, aliás, antes disso, dares dinheiro, quando davas uma nota à Reserva Federal, eles tinham que dar o ouro, não é? Agora, como não há isso, alterar a quantidade de dinheiro é tomar uma decisão, portanto, governamental. Pronto. E aqui qual é que é a questão? O propósito deste sistema é de alguma maneira manipular os recursos, mas ajudar a alocar eficiência nos recursos da produtividade. O que acontece é que este jogo é muito perigoso e muito difícil e normalmente é feito com muito pouco cuidado, não é? E é feito às vezes em contraciclo. E é feito para ganhar eleições, para tornar a vida das pessoas confortável. Exatamente. E depois, como o ciclo é longo, acabamos a prejudicar o ciclo seguinte. E as pessoas associam o conforto a uma certa governança que muitas vezes não tem a ver com conforto real, tem a ver com opções económicas difíceis e péssimas para o nosso futuro. Depois pagamos essa fatura e achamos que o que está lá a governar de repente está a criar esse tipo de problemas. Às vezes é o mesmo, normalmente não é o mesmo. Normalmente não é o mesmo. E enfim, concluir com uma ideia que eu acho importante até para todas as pessoas também pensarem em como é que obtêm a sua riqueza. Para criar mais riqueza tem que ser mais produtivo. Ponto. Foi assim que abrimos. Se calhar fechamos assim. Vamos a isso. Terminamos. É isso. Então, caríssimos, estamos cá para... caríssimos é uma palavra muito gira, muito formal. Estamos cá para a semana Malta. Malta é o oposto. Exato. Estamos cá para a semana para mais um episódio. Vamos continuar com o exercício das observações e comentários sobre o livro do Ray Dalio, da Nova Ordem Mundial. Já sabem, tem o cupom de desconto, podem acompanhar. Acompanhem também outros links que vejam com utilidade e referrals que têm no final do descritivo destes episódios. E, enfim, deixem os vossos comentários. Até para a semana. Até para a semana. Big addition.